Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós leremos 2 versículos inicialmente, e depois vamos tentar olhar o texto na sua totalidade, não é? De maneira bem objetiva. Evangelho de Mateus, capítulo 6, por favor. Verso 24. Diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou há se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos ler todos o verso 33 desse mesmo capítulo, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e todas as coisas vos serão. Ok, deixa o texto aberto, porque nós vamos olhar o texto do verso 24 até o 34 e depois outros aspectos desse mesmo capítulo. Vejam só, nós temos pensado esses dias sobre a ideia do governo de Deus. E a semana passada, a título de contexto, e foi bem a título de contexto mesmo, eu tentei chamar a atenção para algumas definições ou algumas concepções que podem nos ajudar a criar um quadro a respeito daquilo que nós chamamos do governo de Deus. E eu me lembro que, usando o texto de Isaías capítulo 6, dos versos de 1 a 3, eu chamei a atenção para aquilo que o profeta coloca a título de contexto imediato, dizendo que a época do profeta Isaías, uma época marcada por contradições políticas, uma época marcada por relacionamentos líquidos, fluidos, inconsistentes, mas também uma época marcada por muitas tensões sociais e, por que não dizer, por muitas desigualdades sociais. De modo que o quadro que o profeta pinta para nós, no contexto do seu livro, é um quadro que incita a desestabilidade, a preocupação e, por que não dizer, suscita muitas angústias. No entanto, foi nesse contexto que Isaías, no capítulo 6, ele chama a nossa atenção para uma visão que ele tem de Deus, e a visão que Isaías tem de Deus é que Deus está sentado no trono, é de que Deus é um ser consistente no seu caráter, e que a providência de Deus, ela acaba também nos alcançando em todas as dimensões da esfera humana, de modo que, ao mesmo tempo que ele diz que vê Deus sentado no trono, ele também diz que esse ser, ele é santo e é santo, e ao mesmo tempo que ele tem uma ideia da glória de Deus no céu, Isaías também ressalta para todos nós, de que a glória do Deus que se mostra no céu, é a mesma glória também do mesmo Deus, que se revela aqui no cotidiano da nossa história, de modo que ele afirma que os céus também, a terra também, proclamam a glória desse Deus. Preste atenção, por favor. Eu me lembro, meus queridos, que a semana passada nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e eu queria tomar o capítulo 6 numa perspectiva de implicações para aquilo que nós chamamos de governo de Deus, ou para aquilo que nós consideramos, não é? E também chamamos de providência. E aí, quando nós pensamos na providência de Deus, nós pensamos a providência a partir de 3 aspectos fundamentais. Pensamos a providência na perspectiva de um Deus que cria todas as coisas. 2, na perspectiva de um Deus que sustenta todas as coisas que Ele criou. 3, nós também pensamos a providência na perspectiva do Deus que governa as coisas que Ele criou e também as coisas que Ele mesmo sustenta. E é desse modo que nós pensamos a providência de Deus, ou desse modo que nós pensamos aquilo que estamos chamando aqui de governo de Deus.
O Deus que governa é o Deus que tem total domínio sobre aquilo que Ele cria, sobre aquilo também que Ele mesmo sustenta e que tem uma intencionalidade com essa criação. De modo que a história que Deus cria não é uma história que caminha para o nada, não é uma história que caminha para o acaso, mas é uma história que caminha para um fim, é uma história que caminha para uma intencionalidade. No entanto, observe que quando nós olhamos para o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós somos levados, meus queridos, a pensar esse capítulo na perspectiva daquilo que Jesus chama o reino de Deus, já que o capítulo 6 está no contexto do Sermão do Monte, em que Cristo fala sobre o evangelho do reino, sobre a ética do reino e o modo como os súditos do reino devem viver. E aí, quando nós pensamos nessa compreensão de Jesus a respeito do reino de Deus e da maneira como os súditos desse reino devem viver, pelo menos 3 perguntas vêm à nossa mente. A primeira pergunta que nós colocamos aqui é: se de fato somos súditos desse reino de Deus e compreendemos que Deus governa todas as coisas, então a primeira pergunta que se faz aqui é: quem é que de fato está no controle da nossa história? Você pode fazer essa pergunta a você mesmo. Vamos tentar fazê-la. Pergunte assim: quem está? Não, vamos lá, todo mundo, vamos lá, homens e mulheres. Quem está no controle da minha história? Segunda pergunta, faça assim, diga assim: se eu sou súdito do reino, quem rege e quem controla a minha vida nos meus melhores e piores dias? Terceira perguntinha que o texto nos coloca: se eu sou súdito do reino, diga, se eu sou súdito do reino, em que se fundamenta a projeção da minha vida? Preste atenção nisso. Se eu sou súdito do reino e Deus de fato controla todas as coisas, quem está no controle da minha história, quem rege os meus melhores e os meus piores dias, e em que se fundamenta a projeção da minha vida? Por que é que eu pergunto isso? Eu pergunto isso, meus queridos, porque se nós prestarmos atenção direitinho, dos versos 24 de Mateus capítulo 6 até o versículo 34, nós vamos encontrar nesses 10 versículos aquilo que eu chamo de concepções fundamentais desse texto. E quais são as concepções fundamentais? Acompanhe, por favor. Veja que no verso 24 Jesus fala de dinheiro. Veja que mais na frente, no versículo 25, Jesus fala sobre qualidade de vida, paz interior, condição humana e espiritual, quando ele toca no assunto da ansiedade. E como eu disse aqui semana passada, a expressão ansiedade tem a ver aqui com um estado de estrangulamento da alma, aquele momento em que nos sentimos asfixiados, não é? Diante das dificuldades e também das lutas da vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar uma outra categoria fundante. A primeira é dinheiro, a segunda é qualidade de vida, vou colocar assim, a terceira é tempo. E o tempo aqui não é pensado no sentido do cronos, mas o tempo aqui é colocado no sentido de história, vida, vivência, experiência. E é justamente isso que Jesus coloca no versículo 27. Mas observe que quando nós olhamos o versículo 33, Jesus fala sobre uma outra categoria que eu vou chamar aqui de prioridades, quando ele fala a respeito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então repita: dinheiro, qualidade de vida. Eu só estou ouvindo as mulheres. Onde estão os homens? Vamos lá. Apesar de saber que os homens não gostam muito de dinheiro não é? Vamos lá, todos. Dinheiro, qualidade de vida, história e prioridades.
são essas 4 concepções que, de maneira direta e indireta, determinam, meus queridos, a maneira como eu penso a minha fé em Deus, o modo como eu me relaciono com esse plano horizontal, e ao mesmo tempo também são essas concepções que determinam para nós as estruturas e também as consistências e qualidades das nossas relações e dos nossos relacionamentos. Eu posso dizer basicamente que essas 4 concepções, elas são sim os fundamentos da vida moderna. É isso que se discute do ponto de vista da sociologia, é isso que se discute do ponto de vista da filosofia, é isso que se discute do ponto de vista da psicologia, e é isso que se discute do ponto de vista da economia: dinheiro, qualidade de vida, história, tempo e prioridades. Em outras palavras, a pergunta que essas 4 categorias suscitam é: o que é que eu estou fazendo de mim? Essa é a questão fundamental. E aí observe que quando essa pergunta é colocada no contexto do capítulo 6, você vai ver que Cristo diz que a vida ela pode ser conduzida nessa perspectiva a partir de 2 lógicas. Uma é aquilo que eu vou chamar aqui a lógica do capital. A outra que eu vou colocar aqui na perspectiva de Cristo como sendo a lógica da providência, a lógica do governo de Deus. Repita: a lógica do capital e a lógica da providência. A lógica do capital está no versículo 24, quando Jesus personifica o dinheiro, chamando de uma entidade imaterial, que ele rotula aqui de mamon. E aí é interessante que Jesus, ele olha para o versículo 24, não é? Para o dinheiro, como sendo um aspecto que pode determinar muito a minha relação com o tempo, a minha relação com a minha qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a minha relação com a ordem das minhas prioridades. Observe que a lógica do capital, segundo Jesus, ela implica numa máxima de segurança, numa busca por fundamentos, aquilo que nós chamamos no campo da filosofia de metafísica da condição humana. E aí é interessante que essa máxima da segurança, ela tenta encontrar no dinheiro, não é? Aquilo que eu vou colocar como sendo a mola propulsora da história humana. Estou pensando basicamente aqui na relação moderna entre produção e consumo. E aí é interessante como a vida moderna, do ponto de vista da segurança interior, da qualidade de vida, dos rumos da história, ela é basicamente construída sobre esses 2 pilares: o pilar da produção e o pilar do consumo. E a partir daqui que muita gente se sente fazedora da sua história, muita gente se sente segura, muita gente se sente ativa, muita gente se sente importante, porque a lógica da produção e do consumo tem sim sido para muitos, inclusive cristãos, servido como marcos fundadores e determinantes de suas existências. Essa é a lógica. Há um autor francês que eu gosto bastante, chamado Paul Virilio, e ele escreve uma obra chamada A Estética da Adaptação. E nessa obra, o Paul Virilio, ele nos diz que a estética da adaptação no mundo moderno, ela se dá dentro de uma lógica determinada por uma relação de produção e consumo, que ao invés de servir como um fator gerador de sentido, tem contribuído para gerar em nós um sentimento de esvaziamento. É aquilo que o Bauman coloca, não é, no seu texto Modernidade Líquida, de uma existência inconsistente, aonde tudo, à medida que eu tento pegar, escapa de mim, e aonde tudo que eu considero ser sólido, consistente e permanente some, flui,
evapora diante dos meus próprios olhos. Veja que Cristo fala, meus queridos, da possibilidade de alguém, porque Ele está falando para os discípulos, mesmo se dizendo crente em Deus, mesmo crendo na providência divina, ainda se deixar levar por uma lógica do capital. E aí observe que na contramão disso, Jesus propõe a lógica da providência. E se a lógica do capital implica numa máxima de segurança, na lógica da providência, Jesus nos diz que ela consiste basicamente em crer e em reconhecer não somente que Deus cria todas as coisas, não somente que Deus está sentado num alto e sublime trono, mas que é Ele mesmo que conduz o dia a dia da minha história, que é Ele mesmo que conduz a trama do meu cotidiano, que é Ele mesmo que conduz o dia a dia da minha saga. No entanto, observe que na perspectiva de Cristo, a lógica da providência, ela não se dá apenas do ponto de vista geral, mas ela é capaz de me alcançar em todas as dimensões da vida humana e em todos os aspectos da nossa existência. Você pode dizer amém por isso? No entanto, vamos tentar olhar qual é a diferença da lógica do capital para a lógica da providência. Aí no final a gente pergunta: quem é mesmo que está no controle da nossa vida? Talvez algumas características nos ajudem aqui, não é? Nesse processo de autovisualização. Mateus capítulo 6, acompanha lá por gentileza. Primeira característica da lógica do capital. Segundo Jesus, versículo 24, a lógica do capital, ela é capaz de instaurar no meu coração um cenário de disputa. E aí observe que Jesus coloca no versículo 24 que há uma disputa no coração humano entre o capital e o Senhor da providência. E aí é interessante que o capital pode exercer tamanho domínio e fascínio de nós e em nós, que ele pode até mesmo ganhar em nós um ar de entidade divina, um tipo de fé inconsciente que me diz todos os dias que a minha segurança está no capital, está naquilo que eu produzo e está naquilo que eu consumo, de modo que tentar viver a vida fora dessa lógica é como se não encontrasse para ela nenhum outro sentido. Jesus diz que quando alguém se deixa mover por uma lógica do capital, ele corre um sério risco de transformar o seu coração num ringue, de transformar o seu coração num tatame, de transformar o seu coração numa arena, num lugar aonde as tensões da vida transformam a fé e a existência, não é? Em processos de gladiação, em processos de dominação e em processos de autossuperação. Observe que a disputa que Jesus coloca aqui, preste atenção nisso, a disputa que Jesus coloca aqui não é uma disputa entre deuses, porque Mamon não é Deus, só existe um único Deus. Mas a disputa que Jesus coloca aqui, na relação entre dinheiro, tempo, história e prioridade, é uma disputa entre o ser e o ter. E essa é uma questão importante. E observe que na perspectiva de Cristo, o ter muitas vezes ganha esse ar de imaterialidade e me domina, e me determina, e me orienta em todos os âmbitos da nossa história. 2, acompanhe lá, versículo um pouquinho mais para frente, 24 e 25. Jesus também nos diz que a lógica do capital, ela altera os marcos fundantes da minha história. Preste atenção nisso. Versículo 24 ele fala de dinheiro. Versículo 25 ele fala de ansiedade, Mamon provocando desequilíbrio, doenças, instabilidade emocional.
No versículo 27, Jesus diz que Mamon pode inclusive determinar a minha relação com o tempo, tentar provocar em mim um sentimento de que eu posso trazer para o presente o meu futuro, na intenção de gerar em mim autossegurança. Mas observe que Jesus também diz no versículo 31, que isso pode me alterar de tal forma que é possível que mesmo eu afirmando que pertenço aos súditos do reino, tenha uma vida ou um estilo de vida não somente próximo, mas semelhante àqueles que vivem como se Deus não existisse. Jesus chama essa gente aqui de pagão. E observe como isso altera os marcos fundantes da minha vida. Porque é possível que, pela lógica do capital, alguém se diga cristão e viva como se Cristo não existisse. Cante todos os domingos que crê em Deus, mas viva todos os dias da sua semana como se Deus não estivesse sentado no trono. E se você quer saber de maneira mais sutil como essa lógica está ali determinando, observe bem como está a sua qualidade de vida e quais são as reais prioridades da sua existência. São dicas para fazer autoavaliação. Porque subverte, transforma o secundário em primário, transforma o Senhor em servo e transforma o fim em meio. Resultado disso, processos de adoecimento, fraturas, decepções, angústias, desencantamento da fé, do mundo e da vida. Três, vamos lá. Qual é a característica da lógica do capital? Segundo Jesus, versículo 25, é que ela impõe sobre nós, e é uma imposição mesmo, não é? Porque quem não consome não se sente cidadão, não se sente parte do sistema, impõe sobre nós um princípio de autogoverno. E o que é ansiedade senão o desejo interior nosso de querer que nós assumamos o rumo da nossa própria história? A ansiedade é um processo emocional de desequilíbrio que tenta antecipar, trazer o futuro para o presente, na intenção de traduzir no presente a sensação de que o nosso futuro está garantido. E nós que vivemos, meus queridos, na América do Sul, nós sofremos de um mal histórico, não é? E a antropologia coloca isso, não é? É que nós vivemos sobre a imposição de uma lógica de governamentalidade. É como se a cultura do colonizador se instaurasse em nós e nós estivéssemos todos os dias das nossas vidas achando, pensando que a minha vida depende de mim, que a minha vida profissional depende de mim apenas, que a história depende de mim e que se eu não fizer, nem Deus é capaz de fazer por mim. E aí eu acho interessante que tem gente que canta como se tudo dependesse de Deus, mas vive como se nada ele pudesse fazer por si. E a ansiedade, ela tenta acelerar em nós e nos dar essa falsa percepção que nós somos os senhores e as senhoras do nosso próprio destino. Aquilo que eu vou chamar de instaura em nós o mito do super-homem. Eu tenho a força, eu tenho o poder, e que eu posso muito bem, inclusive, trazer o futuro para o presente, para que no presente eu tenha segurança que o meu futuro vai ser maravilhoso, vitorioso, de sucesso, de conquista, de paz, de felicidade
e etc. Essa é a lógica. Jesus diz: olha, quem entra nessa lógica é gente que vive como se Deus não existisse. E aí ele propõe uma outra lógica, que é a lógica da providência. E quais são as características dela? Presta atenção, pelo menos 5. Segundo Jesus, ao contrário da lógica do capital, a lógica da providência, ela resgata em nós um princípio de valor. Preste atenção nisso. Versículo 25, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos, estrangulados, sem oxigênio, asfixiados, quanto ao que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele fala: não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Na compreensão de Jesus, meus irmãos, a vida é um valor divino. E muitas vezes nós confundimos a vida enquanto valor com aquilo que de valioso nós temos. E aí nós determinamos o valor da vida a partir daquilo que nós acumulamos. Essa é a lógica do capital. E Jesus está dizendo que quando eu submeto o valor da vida aos valores daquilo que eu possuo, eu na verdade estou transgredindo um valor divino. E aí eu estou vendo a vida numa perspectiva muito aquém daquilo que Deus a projetou para ser. E aí nós precisamos compreender que algumas coisas para nós precisam sair do campo da imaginação e do sentimento para uma lógica do valor, como nos diz o Gabriel Marcel num texto, O Mistério do Ser, que ele escreveu em 1951, e ele diz: olha, a vida não pode estar reduzida àquilo que eu tenho, porque a vida é uma graça divina, e todas as vezes que eu submeto a vida à lógica daquilo que eu tenho, eu não somente reduzo a vida, como também eu desqualifico aquele que a projetou, achando que ele errou no propósito. E isso é muito sério, meus irmãos, porque veja como algumas coisas para nós ficam num campo muito superficial. Por exemplo, há quem pense que o amor é algo que tem que ser tratado apenas como sentimento. Mas o amor não é, segundo o relato da Bíblia, algo que se reduz à dimensão sentimental. O amor é um valor. Do mesmo jeito que a fé não é algo que está apenas reduzido ao campo do sentimento. A fé é um valor. E muitas vezes nós subvertemos essa ordem e por causa disso nos submetemos a processos de constrangimento, a experiências de humilhação. Muitas vezes na intenção de alcançar resultados positivos na empresa, no trabalho, nós negociamos a nós mesmos, abrimos mão de nós mesmos, sacrificamos no altar do resultado, do lucro, do acúmulo, da produção e da produtividade, muitas vezes isso que não tem, que não pode ser medido simplesmente por uma lógica matemática. E aí é interessante que muita gente faz isso de uma maneira consciente, porque há quem pense que por não ter o que gostaria de ter, a sua vida vale menos do que aquele que possui tudo aquilo que já conquistou. E aí entra numa lógica de comparação superficial, constrangedora, manipuladora, e muitas vezes não se dá conta, meus queridos, de que a vida não pode ser medida pelo saldo da conta. Porque quando eu faço isso,
é a lógica do capital que me determina. E aí Jesus diz: olha, não reduz a vida ao simples ato de comer, beber e vestir. A vida é mais do que isso. E que ainda que falte o comer, o beber e o vestir, isso não torna a vida algo menor do que aquilo que Deus a projetou para ser. E veja que a nossa concepção de felicidade, ela está muito determinada pela lógica do capital, e não pelo sentido da existência e da vida em si. Porque já não conseguimos olhar para a vida na perspectiva da providência, do Deus que cria, do Deus que sustenta o que cria e do Deus que é capaz de governar aquilo que Ele sustenta porque Ele criou. E Jesus diz: não é a vida mais do que isso, não. Só que muitas vezes nós sacrificamos o valor da vida no altar do Big Brother, numa lógica onde vale tudo para poder alcançar os seus objetivos, inclusive exposição da intimidade, exposição da singularidade e negociação das nossas subjetividades. Essa é a lógica do Big Brother. Tudo por 1,5 milhão, vale tudo. E aí a vida que deveria ser vista numa perspectiva do valor, ela é vista numa perspectiva de uma conquista ou de uma lógica de afirmação, aonde, à medida que nós nos afirmamos, na verdade, nos perdemos a nós mesmos. 2. Veja o que Jesus diz no versículo 26, por favor. O princípio da lógica da providência. Segundo Jesus, ela resgata em nós um princípio de valor. Se Deus a fez e nos deu, Ele sabe o que está fazendo com isso, não é? 2. Ela introduz Deus no centro da nossa existência. Versículo 26. Observe as aves do campo, aprenda com a pedagogia da natureza. Olha, as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Olha Deus no centro. Contudo, quem aparece lá? Quem aparece lá, irmãos? O Pai Celeste. O Pai que cuida de tudo que Ele criou. Todas as ordens celestiais, todos os planetas, todas as órbitas. E aí observe que Jesus coloca Deus no centro, e Ele coloca Deus no centro entre a ansiedade e o valor. Veja o versículo 26. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as... Com isso, Jesus está dizendo, meus queridos, que somente quando centralizamos Deus no altar da nossa vida, é que aquilo que estava desequilibrado entra no equilíbrio, aquilo que estava fora do eixo entra no eixo, aquilo que estava desordenado entra numa experiência de ordem. E aí Jesus nos diz que entre o desequilíbrio da ansiedade e a negociação do valor da vida e da existência, Ele diz: veja, perceba, visualize Deus, centralize Deus, coloque Deus, intronize Deus, invoque Deus. Em outras palavras, ele diz que Deus não pode ocupar em nós nenhum outro lugar que não seja o altar da nossa existência. 3. Segundo Jesus, na lógica da providência, ela também serve para ressignificar a nossa noção de cuidado. Veja o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Jesus diz: será que a minha intranquilidade, ela causa impactos na história e no meu tempo? Jesus diz, lá no versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao que deveis vestir? Considere. No versículo 26 ele diz, observe. Agora ele diz, considere como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha a noção de cuidado de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Jesus diz, meus queridos, que a lógica da providência tem que ressignificar em nós a nossa noção de cuidado. E a nossa noção de cuidado muitas vezes se confunde com os signos de segurança que nós construímos socialmente falando. Como eu disse um pouquinho atrás, está muito determinado pelo ter, pelo que eu acumulei, pelo que eu possuo. Jesus está dizendo que não é nada disso. Jesus disse que a noção de cuidado, ela é ressignificada a partir dos meus marcos históricos e reais. Jesus diz, olhe para a sua vida, enxergue o cuidado de Deus, e se não é capaz de perceber isso, aprenda a olhar de lado. Jesus está nos convidando, sabe aqui? Aquilo que Platão, depois de Jesus, aliás, vou colocar nessa perspectiva, né? Aquilo que Platão sugeriu de uma educação dos sentidos. Porque a lógica do capital subverte os sentidos. Vemos, mas não enxergamos. Pegamos, comemos, bebemos, mas não sentimos. Ou seja, nós não conseguimos identificar no cotidiano, na nossa vida, nos processos históricos da nossa própria história, as digitais da mão do Deus que nos criou. E aí a sensação que nós temos é que só porque passamos por uma situação mais difícil, só porque passamos por uma dificuldade em uma determinada área da vida, é como se Deus tivesse nos jogado ao nada, é como se Deus tivesse nos lançado ao acaso. E aí Jesus diz, não é nada disso. Observe, considere, perceba, aguce os sentidos. Deus está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Não é Deus lá apenas, é Deus aqui. Não é o Deus do ainda não, pregado pelos teólogos do Apocalipse, é o Deus também do já. E aí Jesus diz, olha, educa os sentidos, aprenda a ver, aprenda a ouvir, aprenda a sentir. E aí você vai perceber as digitais de Deus conduzindo sua vida, e Deus mais perto de você do que o ar que você respira. A lógica do capital coloca a nossa fé tão submissa muitas vezes aos nossos sentimentos, que muitas vezes eu sou capaz de entrar numa reunião como essa, num templo como esse. Aí eu escuto o pastor Léo falando, ensinando, pregando, e parece que isso ainda não é suficiente. Só que quando nós olhamos aqui, já entramos na rua dessa igreja, a gente já consegue ver os sinais da providência. Olha as árvores, olha esse verde, isso aqui não diz nada. E os pássaros que cantam nessas plantas não comunicam nada. A natureza não tem exercido sobre essa igreja sua voz profética.
Olha a natureza dizendo, antes de você entrar aqui com suas preocupações, ansiedades, angústias, algumas infundadas, olha a natureza dizendo, você está entrando num lugar para ouvir falar a respeito de um Deus que cuida de você como ninguém é capaz de cuidar e que tem nas suas mãos o controle de toda a sua vida. Observe, considere, veja e se deixe tomar por esse senso de cuidado do divino, do Deus que cuida de pardais, cuida de ervas, mas também do Deus que cuida dos seus filhos e das suas filhas, e do Deus que não nos abandona nunca. Quarto, segundo Jesus, o que é que a lógica da providência faz? Ela reorienta, não é? E reordena os princípios promotores da vida. Veja o que Jesus coloca no versículo 33. Jesus ordena aí, não é? Ele chama o coração para o equilíbrio, né? 33, leia comigo por favor. Buscai, pois, o reino, e todas essas coisas vos... Jesus diz assim, olha, observou, considerou, você está certo disso? Então ordene as prioridades, coloque Deus primeiro, deixe Deus no centro. Em outras palavras, ele também está dizendo assim, não o veja apenas como um meio, tente enxergar Deus como um fim, a finalidade de tudo e para tudo. E aí ele diz, isso vai reordenar a vida. E psicólogos, psiquiatras, gurus, todos eles concordam que essas doenças todas aí que nos afetam, né, são mais provocadas por desequilíbrios humanos, sociais, psicológicos, mentais. E aí Jesus está nos chamando a um processo de reordenação da condição da vida, da nossa dimensão física, da nossa dimensão mental, da nossa dimensão emocional, mas também da nossa dimensão existencial. Jesus está nos chamando a um processo de reordenação da nossa condição humana. E aí ele diz, não dê muito valor àquilo que não tem valor algum, mas também não considere sem valor aquilo que tem que ser prioritário na sua própria existência. Quinto, irmãos, para a gente fechar aqui, que eu tenho 6 minutos ali só. O que é que Jesus coloca para a gente a partir da lógica da providência? E eu acho isso muito bonito. É que Jesus nos diz que a lógica da providência, ela projeta a fé no futuro da nossa história. A ansiedade tenta projetar o futuro do presente. Jesus diz que a lógica da providência projeta a fé do presente no futuro da nossa trajetória. Aí no 34 ele diz, portanto, se entendestes, se compreendes assim, se já ordenastes e reordenaste as questões fundamentais da vida, aí ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o seu futuro, pois o amanhã trará o quê? Os seus cuidados, e desses cuidados Deus cuida. Por isto basta ao dia o seu próprio mal. E a mim basta confiar a Deus em todos os dias. Isso aqui, meus queridos, é muito mais do que olhar para o outro no dia de Réveillon e desejar ano novo. Porque nem todo mundo que deseja ano novo acredita de fato que o ano novo virá. Até porque a lógica do novo para nós está muito condicionada a datas, a calendários. E aí nós achamos que Deus está condicionado ao nosso calendário, que o futuro para Deus é sim
determinado pela racionalização dos nossos sentimentos. Enquanto Jesus está dizendo que não. Jesus não estabelece datas, calendários. Ele diz: olha, portanto não vos inquieteis, deixe cada dia o seu mal. E ainda que esse mal venha nesse dia que por você não foi planejado, acredite, Deus é Senhor presente nele. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Por isso eu quero encerrar aqui, falando a 3 possíveis grupos, não é? Já que estamos conversando nessas 2 semanas sobre o governo de Deus. Primeiro, falar aos desiludidos. Segundo, aos cansados. Terceiro, aos que estão agindo. Aos que estão desiludidos, o conselho que essa reflexão nos traz, ou que pode nos trazer, é: olhe para dentro, reorganize o seu imaginário pessoal, espiritual, eduque os seus sentidos e coloque os seus olhos no trono da providência. Aos que estão cansados, a palavra é: reorganize suas prioridades, porque quem sabe esse cansaço é fruto de desequilíbrio da vida, e não simplesmente um sinal de uma ausência da presença e da intervenção de Deus na nossa vida. Analise a sua real situação de cansaço, investigue os seus sentimentos mais profundos, e aí tente perceber aonde nessa relação entre dinheiro, tempo, qualidade de vida e prioridades, talvez você e eu, nós tenhamos assim cometidos alguns equívocos. 3, eu concluo falando aos que estão agindo, dizendo que o ano novo está aí, que todo mundo deseja ano novo, que Deus continua lá e continua aqui. Essa é a nossa fé, e que independente dos rumos que esse país tomar esse ano, que a América do Sul tomar este ano, que a Europa tomar este ano, independente de todo esse cenário cauteloso que está aí, nós precisamos continuar olhando para o alto como Isaías, certos de que os homens mudam, os sistemas podem até ser alterados, os governos também se mudam, mas Deus permanece o mesmo para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Mas veja, eu não quero que você diga amém porque está acostumado a dizer amém. Eu quero que você diga um amém porque você crê no Deus da providência. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Convidar o pastor Léo para ele orar nesse último minuto. Deus nos ajude sempre. Vamos orar, irmãos? Oi, som. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor chama o nosso coração de volta ao Senhor, ao Deus da providência, a confiar, a depender desse teu caráter, Pai, que é santo, que é perfeito, desse Deus que é providente, que cuida de nós e que tem todas as coisas no domínio das suas mãos. Leva-nos em paz para casa, nos abençoa e guarda o nosso coração, Pai. Livra-nos da ansiedade, dos temores desse mundo, livra-nos de tudo aquilo que é comum àqueles que ainda não te conhecem. Guarda-nos em Cristo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.